Semana Santa é um momento de reflexão sobre a história de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo na cruz, sobre o que aconteceu naquele lugar que mudou toda a história. Portanto, o texto que quero compartilhar com vocês encontra-se em Mateus capítulo 27, versículo 27 ao 29. Diz assim, Mateus 27, 27 ao 29. Jesus entregue aos soldados. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobrindo-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. Ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Então, imagina só, pegava aquela caneca e batia na cabeça de Cristo e a coroa de espinho ia entrando, ia sangrando mais. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Então, todo aquele ambiente foi um ambiente de zombaria, né? Vestiram Jesus Cristo com aquele manto ali de púrpura ali, né? Porém, depois despiram ele e colocaram sua própria roupa lá. Sabe, irmãos, a coroa de espinhos que cravou em Jesus Cristo, que decisão Pilatos ali teve que tomar, e foi uma decisão muito difícil. Bem, ele teve que julgar o juiz de toda a terra. Como é difícil você fazer um julgamento para uma pessoa. Agora, mais difícil ainda é você julgar o juiz de toda a terra. Bem, Pilatos teve que julgar. Ele teve que decidir entre Cristo e a multidão. A multidão o apertava ali. Crucifica-o já, queremos Barrabás. E ele teve que fazer essa dura decisão. E ele decidiu errado. Cada um deve fazer o mesmo. Cada um de nós deve fazer o mesmo. Decidir entre Cristo e a multidão. O dia de hoje é uma decisão que você tem que tomar. Será que vou fazer o que o mundo me pede? Será que vou fazer o que a multidão me comprime? Será que vou fazer o que todos estão fazendo? Ou eu vou decidir por Cristo? Hoje é um dia de reflexão, mas é um dia também de decisão sobre sua vida e as coisas terrenas. Cada um de nós deve fazer a mesma decisão que Pilatos fez. Bem, Pilatos ofereceu à multidão Cristo ou Barrabás. Foi uma decisão e foi um oferecimento de Pilatos à multidão ali. Vocês querem que seja Cristo crucificado ou vocês querem que seja Barrabás? Eu até acredito que em sua própria cabeça ele pensou: não, as pessoas devem decidir para que Barrabás morra, porque ele de fato é um malfeitor. Mas a multidão escolheu que Cristo morresse. Eu ainda vou mais além aqui ao falar a vocês que ele coloca para as pessoas decidirem entre Cristo e Barrabás, entre o mestre e o assassino, que Barrabás era um assassino. Jesus tomou o lugar de Barrabás também. Quando a multidão toma a decisão de escolher a Barrabás para que fosse salvo, ali não fosse morto, Jesus também substitui e toma ali o lugar de Barrabás. Ele toma ali o meu lugar também, ele toma ali o seu lugar. Quem deveria estar sendo morto era a humanidade que pereceu, a humanidade que se afastou de Deus. E Jesus Cristo agora fica no lugar da humanidade para salvá-la. O açoite, a zombaria, a coroa de espinho,
Todas elas eram para ser para nós. Todas elas eram para nos destruir. Mas Cristo se coloca no lugar ali. Quem deveria ser destruído é você. Quem deveria ser destruído era eu. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa coroa de espinho foi colocado na cabeça de Cristo como uma zombaria pelo povo ali, eles colocaram, mas não o tornaram rei. Eles colocam uma coroa em Cristo, mas não o fazem rei. Será que você aceitou Jesus Cristo como o Salvador de sua vida, mas você não tem aceito Jesus como o Senhor da sua vida? Ele manda em você? Será que as coisas da palavra de Deus, você sabe que é certa, você sabe que é da parte do Salvador, mas você ainda não aceitou como sendo da parte do Senhor que manda em você? Bem, essas são coisas que você deve refletir, porque aceitar Jesus como Salvador é até fácil. Ele vai te dar ruas de ouro, maçaneta de cristal, ele vai te levar para o céu, ele vai te salvar desse mundo de pecado, ele vai te cobrir de bênção. Isso é aceitar Jesus como Salvador. Agora, aceitar Jesus como Senhor é que você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida, algumas coisas do seu próprio caráter que está deturpado. Você vai ter que mudar algumas coisas do seu próprio entendimento. Eles coroaram Jesus Cristo, mas não o tornaram rei. Os soldados vestiram Jesus como um rei. Os soldados não só o coroaram, mas os soldados também colocaram ali o manto escarlate em cima de Jesus Cristo, colocaram ali a coroa de espinho em cima de Jesus Cristo, e eles estavam apenas pretendendo coroá-lo como rei. Eles estavam apenas zombando de Deus. Bem, muitos pretendem seguir a Jesus Cristo. Muitos pretendem que Jesus Cristo seja seu rei. Tem muita gente que vem aqui no Gol Six e vai, vem e vão. Muitos pretendem seguir a Jesus Cristo como rei. Eles também o fizeram. Somente pretenderam, mas não seguiram de fato a Jesus Cristo. Muitos assistem nossos cultos e acham até boa e interessante as mensagens, porém não se entregam, porém não investem a sua vida nas coisas do Senhor. E quando eu olho para o manto escarlate, quando eu olho também para a coroa de espinho, eu vejo que eles também somente pretendem fazer. Muitos pretendem que Jesus seja seu rei. Parece ser rei na igreja, mas não é rei no lar. Tem uma galera que vai para a igreja e Jesus parece ser o rei deles, mas quando estão em casa, Jesus não reina. Quando estão em seus próprios convívios com a esposa, com o esposo, com os filhos, quando estão sozinhos, Jesus não reina. Quando vão, por exemplo, fazer compras, Jesus não reina nas suas próprias compras, porque não fazem compras segundo o Senhor. Muitas vezes você deve se perguntar: Senhor, será que esse é o melhor produto para levar para minha casa? Será que vai atrair bênção para minha família? Será que esta é a melhor roupa que devo vestir e proclamar teu nome? Bem, muitos pretendem que Jesus seja rei, mas Jesus não é rei na casa de muita gente. Quando leio essa história deles colocarem coroas de espinho, um manto escarlate em Jesus Cristo, ele parece ser rei diante dos crentes, mas às vezes Jesus não é rei no trabalho de muita gente. Piadas sujas, uma vida no trabalho, por exemplo, longe de Deus, uma vida no trabalho que não demonstra que você é cristão. Tem uma galera que é crente só dentro da igreja, quiçá só sábado de manhã. Como o irmão sempre chega atrasado, é só sábado depois das 10. Mas o irmão não é crente dentro de casa. Às vezes o irmão não coloca Jesus como um rei dentro do trabalho.
no seu próprio convívio com os amigos. Às vezes Jesus não é rei quando o irmão está na sala de aula. Jesus foi coroado com espinhos aqui, porque de fato eles não viam Jesus como rei. Será que você tem crucificado Cristo? Será que você tem colocado uma coroa de espinho nele quando você não o vê como rei? Eu ainda vou mais além ao dizer a vocês de que a coroa de espinhos que feriu Jesus, tirando sangue de sua testa ali, quando apenas pretendemos, nós acabamos ferindo o nosso Salvador. Quando apenas pretendemos ser cristão e não o somos, quando apenas pretendemos ser crente e não fazemos, nós estamos colocando uma coroa de espinhos na cabeça de Cristo e fazendo-o sangrar. Porque somente pretendemos ser crente, somente pretendemos vê-lo como rei, mas de fato ele não é consagrado rei em nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso coração. Por isso, quando eu olho para essa história que eu li para vocês, da coroa de espinhos que feriu Jesus Cristo, tirando sangue de sua testa, eu vejo claramente que vamos realmente fazê-lo rei em nossa vida quando pararmos de sermos cristãos que não são verdadeiros. Quando começarmos a fazer aquilo que é certo. Porque quando apenas pretendemos, nós estamos ferindo a Jesus Cristo. E nesse momento da Sexta-feira Santa, às 3 horas da agonia, Jesus é um momento de relembrar que Jesus será morto e ele passará pelo Calvário. E essa dor e ignomínia que Jesus sofre e vive nesse momento de traição de Judas e tudo mais, é um momento em que você deve refletir se você está colocando a coroa na cabeça de Cristo através de seus atos e de sua vida, ou se você acredita que Jesus Cristo é rei de fato verdadeiro e você vive como se ele o fosse. Esse é um momento e é um sermão de reflexão sobre como você está levando sua vida de crente. Porque dá para enganar o pastor, dá para enganar, sei lá, o ancião da igreja, dá para enganar os irmãos, mas não dá para enganar Deus. Ele você não engana. Será que você está sendo um crente verdadeiro? Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você parou para orar e interceder por alguém que sofre? Qual foi a última vez que você deu um estudo bíblico? Qual foi a última vez que você leu um dos livros do Espírito de Profecia? Qual foi a última vez? Será que você somente pretende ser um cristão bom e isso parte do futuro? Bem, eles saudaram Jesus Cristo, mas não entenderam o que eles estavam dizendo. Eles fizeram no versículo 29 uma saudação a Jesus. E veja o que eles disseram: tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneceram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Eles falaram isso, mas eles não entenderam isso. Será que tem muita gente que está falando que Jesus é o Salvador, mas não está entendendo isso? Será que tem uma galera que fala que ama Jesus, mas não entende o que é amar a Jesus? Se me amais, guardareis meus mandamentos. Será que você tem transgredido o sábado às horas da sexta-feira? Porque você está dizendo que ama Jesus ou você só pretende amá-lo? Quando leio isso, eles saudaram Jesus, mas não entenderam o que eles estavam dizendo. Salve o rei dos judeus, eles disseram. Eles não entendiam isso. O que é ser um rei?
E de fato, ele era o rei dos judeus. Ele é o rei da humanidade. Essas eram palavras de louvor. Salve o rei dos judeus! Salve o rei dos judeus! Salve o rei dos judeus! Mas essas não eram palavras aonde eles estavam louvando. Às vezes, tem irmão que está cantando louvor na igreja, mas de fato em seu coração ele não louva. De fato, a sua vida não é um cheiro suave e nem um louvor ao Senhor. Eles estão fazendo a mesma coisa que esses soldados romanos fizeram. Louvaram Deus com a palavra, dizendo: Salve o rei dos judeus, mas de fato em seus corações eles não louvavam a Deus. Eles não louvavam dizendo: Salve rei dos judeus. Era uma zombaria. Será que você tem louvado a Deus em espírito e em verdade? Mas eles as fizeram palavras de zombaria. Será que quando você canta, quando você louva na igreja, quando você faz alguma coisa, isso se configura uma zombaria, porque de fato você não é um crente verdadeiro? Porque todos aqueles que louvam a Deus e não são verdadeiros estão acabando zombando de Deus. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Quando entra as coisas na igreja, você está lá cantando e tudo, mas será que em seu coração, você, em seus atos, em sua casa, em sua vida, você tem sido um crente fiel e verdadeiro? Ou você está somente cantando ali por cantar? Porque é o momento de cantar. Porque se assim for, você também estaria zombando de Deus como eles o fizeram. Sabe? Quando eu leio a história da cruz e a Sexta-feira Santa, esse momento que estamos vivendo, eu paro e reflito sobre minha vida. Será que, como pastor, eu tenho sido um pastor fiel? Será que Deus tem se agradado de meu trabalho? Será que Deus tem se agradado da minha vida, da minha história, da minha família? Vejam, queridos, muitos dizem palavras acerca de Jesus que não entendem. Muitos fazem orações bonitas, mas às vezes não entendem as orações que fazem. Muitos falam e cantam canções bonitas, mas não sabem o teor daquilo que estão falando verdadeiramente. E quando eu leio isso, eu percebo que muitos dizem palavras acerca de Cristo, quer sejam cânticos, que são às vezes apenas mentira. Muitas músicas que os irmãos cantam que são apenas mentiras, porque muitos desses não fazem nada do que a música diz. Eu ainda vou mais além ao dizer a vocês que muitos compromissos que os irmãos fazem nunca são cumpridos. Muitos compromissos que alguns fizeram no final do ano, no início do ano, já quebraram e não se comprometeram, ou se comprometeram e não cumpriram. Tem uma galera que faz oração e que fala a Deus e tudo, mas não cumpre as suas promessas, não cumpre os votos que fizeram. Quando eu leio essa história de que muitos dizem palavras acerca de Cristo e não entendem, são esses votos que são feitos e quebrados logo em seguida. Quando eu vejo a história de Jesus Cristo e o seu sofrimento, muitos compromissos não são cumpridos, muitos testemunhos não são verdadeiros. Tem gente que dá testemunho que não é testemunho verdadeiro. Jesus merece a nossa dedicação total. Jesus, por seu sacrifício na cruz, merece que nós nos dediquemos mais à obra dele, de forma a sermos verdadeiros, querermos de forma genuína que outras pessoas se salvem. Quando eu vejo isso, será que a gente tem entregue de fato nossa vida a Jesus Cristo sem reserva?
Será que quando cantamos, quando louvamos, quando dizemos em nossas canções tudo por Ele, só por Ele, e quando é para fazer o trabalho missionário, não é por Ele, é por nós? Quando eu vejo isso, quando entregamos a nossa vida a Ele sem reservas, será que estamos fazendo? Será que você tem entregue sem reservas a vida a Deus? Eu ainda vou mais além nesse pequeno sermonete que preparei aqui a vocês como uma reflexão sobre a Semana Santa que estamos vivendo. Muitos ali, de acordo com o texto bíblico, deixa claro que eles se ajoelharam como se fossem adorar Jesus Cristo. Olha o que o texto bíblico diz. Tendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! O texto bíblico diz que eles se ajoelharam ali, diante de Deus, mas eles não o adoraram. Se ajoelharam como se fossem adorar Jesus, mas aquilo foi tudo formalidade. Será que você tem ido à igreja e feito as coisas do Senhor como uma mera formalidade? Porque de fato você não tem sido o crente que você tem sido na igreja, você não tem sido fora da igreja. E se você não tem sido esse crente fiel quando você está sozinho, quando você está fora da igreja, quando você come, quando você veste, quando você compra suas coisas, quando você fala, quando você age, se você não tem sido esse crente fiel, então talvez você esteja adorando a Deus de forma falsa, assim como eles o fizeram. Eles se ajoelharam diante de Jesus, ali, como se fosse adorar Jesus, mas aquilo era pura formalidade. Será que a religião que você está seguindo, será que a igreja onde você está indo é pura formalidade? Algumas coisas que acontecem ali dentro, algumas coisas que você faz é pura formalidade, porque de fato você está doido para ir embora para casa. Quão profundo e entristecido deve ter ficado Jesus Cristo quando viu essa cena. Pessoas se ajoelhando, mas zombando dele, sendo Jesus quem é. Quão profundo e entristecido deve ter ficado Jesus Cristo quando viu que, puxa, os caras escolheram Barrabás. Nem precisava conhecer a Cristo. Barrabás era muito pior do que Jesus. O crime que Jesus pudesse ter cometido, quando comparado aos crimes que Barrabás cometeu, era impossível escolher Barrabás para que fosse solto. Era impossível. De todos, a melhor decisão seria escolher o menos pior, vamos dizer assim, o menos mal. Jesus. Barrabás matou tanta gente, roubava tanto, era líder de uma gangue. Sabe, irmãos? Quão profundo e entristecido deve ter ficado Jesus ao ver a cena da autoridade romana lavando suas mãos, ao ver a cena das pessoas escolhendo, inclusive boa parte das pessoas que falaram crucifica-o já, eram pessoas que estavam no Sermão do Monte vendo os milagres. Boa parte das pessoas que falaram crucificam já eram as pessoas que estavam jogando ali os ramos no chão para que Jesus passasse. Eu percebo que muitos dos que vão perseguir o povo de Deus, à luz do que a profetisa falou, muitos são irmãos que estão dentro da própria igreja que irão abandonar a fé, que vão entregar muitos outros irmãos. Não falo dessa forma para que você tenha desconfiança dos irmãos de nossa igreja. Não, devemos amá-los, devemos mantê-los unidos. Mas muitos estão na igreja sem o devido coração em Cristo.
Muitos estão adorando ali como mera formalidade, mas de fato não o fazem em espírito e em verdade. E hoje, a Sexta-feira Santa, é o momento para você relembrar de que você deve voltar ao seu primeiro amor. O primeiro amor, para quem não sabe, é aquele amor que você teve quando você se batizou, que você tudo era deslumbrante, tudo era novidade, tudo era uma entrega. O primeiro amor é quando você tem aquela sua primeira namoradinha, aqueles primeiros dias do namoro. É emocionante, eu quero estar perto dela, eu quero estar junto, eu quero vê-la novamente. Talvez você deva voltar ao primeiro amor, de ser deslumbrante estar ao lado de Cristo, de ser feliz estar na casa do Senhor e adorá-lo, de ser emocionante estar na presença de Deus ali no seu santuário, porque para muitos isso já não tem mais emoção. Para muitos, isso é uma mera formalidade. E por isso, ao inclinarem-se, expressaram apenas emoções vazias. Eles, ao inclinarem e falarem, você é o rei dos judeus, rei dos judeus, rei dos judeus, ali eram só emoções vazias. Será que em seus cânticos, será que em suas mensagens, será que em sua performance na igreja são só emoções vazias? Quando eu vejo o Calvário, eu lembro disso. Eles bateram em Jesus com uma cana. Eles bateram em Jesus, eles cuspiram em Jesus, eles feriram o nosso mestre e depois pretendiam adorá-lo? Como pode isso? Ferir e depois querer adorar? Como pode passar a semana toda com uma vida longe de Cristo e no sábado querer adorá-lo? Como pode fazer um monte de atrocidades longe de Deus durante a semana, quer seja pelas músicas que você canta, quer seja pelas coisas que você assiste, quer seja por seu estilo de vida, e no sábado você ser um crente fiel? Bem, eles fizeram isso. Cuspiram, bateram em sua cara, feriram-no e depois pretendiam adorá-lo. Assim acontece com muitos de hoje, queridos irmãos. Assim acontece com muitas pessoas. Dramatizam de forma demasiada. Oh, e faz aqueles cânticos e tem aquele louvorzão, mas as suas vidas são vazias, longe de Cristo. São pouquíssima teológica as músicas. Muitas das músicas que são cantadas hoje estão mais no centro, em vez de ser Cristo o centro, é o eu humano. Pode olhar, muitas das canções são humanistas e não são teologicamente corretas. Pode olhar aí. Um monte dessas canções que a gente tem ouvido as pessoas cantarem aí. Mas falando do eu, oh, Deus me salva, Deus me ajuda, Deus me fortalece, Deus não sei o quê. É sempre o eu, é sempre o eu. É sempre o ser humano no centro. Quando você vai para as músicas mais antigas da igreja cristã, pega os hinários mais antigos, o Cantai ao Senhor, e esse hinário último aqui, ainda tem uma música boa. Pega os hinários mais antigos aí. É sempre uma exaltação do Deus. Ó Deus de amor, vimos nós o quê? Te adorar, porque o Senhor é o centro. Nós, ó nações, render louvor. É sempre assim, Deus o centro. És tu, Senhor, o bom Senhor. Lembrei, eu esqueci a música agora. Sabe, é sempre Deus como centro. Castelo forte é o nosso Deus, socorro bem presente. É sempre Deus o centro. Mas quando você vai em muitas músicas hoje, é o eu, é o ser humano, é a necessidade humana, é o sofrimento humano que é o centro. Ele está sofrendo, sabe? Muita dramatização e pouca teologia acontece hoje no mundo assim. Bem, Jesus merece culto do nosso coração. Quando você for devolver seu dízimo, sua oferta, o faça de coração. Quando você for cantar, quando você for louvar, o faça de coração.
Nada menos do que isso. Quando você for viver a vida, viva como se Jesus Cristo estivesse do seu lado. O faça de coração quando você for trabalhar na obra do Senhor, porque você o ama, porque você quer que o reino se expanda, porque você quer que as coisas aconteçam. Por isso, eu falo a vocês aqui, Jesus merece o nosso coração mais do que os nossos atos, porque os nossos atos podem ser falsificados, o coração não. Quando uma pessoa pergunta para você, você está bem? Ou, tô bem, e não está bem. Você pode falsificar os seus atos. Você pode ficar sorrindo, hahaha, cumprimentando as pessoas e tudo, quando em seu coração está uma desgraça, quando a sua própria vida está em frangalhos. Então, os atos podem ser mentirosos, os atos podem ser falsificados, mas o coração não. E por isso, Jesus Cristo faz um apelo hoje a você: dai-me seu coração, filho. Me adore em espírito e em verdade. Pare de ser um crente falso que só é crente no sábado de manhã. No momento da cruz, foi o momento mais verdadeiro de Cristo. Ele foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores e não titubeou. Ele entregou a vida por amor. E a nossa vida inteira, se for vivida diante de Deus, ainda será diminuta diante do sacrifício que Cristo fez. Porque quando comparamos o que Cristo fez com o que nós fazemos, mesmo que façamos e tenhamos uma vida inteira de sacrifício à causa de Cristo, ainda é pequeno diante do que ele fez. Quando você compara a sua vida. Então, por que você não ajuda mais na igreja? Então, por que você não se coloca como alguém que está pronto a servir? Hoje é o momento de você abrir seu coração e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Hoje é o momento de você mudar a história. Sabe, irmãos, eu termino meu sermão dizendo a vocês que os desafios que estão diante de nós são desafios tremendos. Você basta ler o grande conflito e você verá os desafios que estão diante de nós. Dar ao Senhor o controle da nossa vida é um desafio, porque tem uma galera que quer controlar a sua própria vida. E eu proponho hoje, através do meu sermão e dessa Sexta-feira Santa, de que Cristo seja o controlador da sua vida, mais do que você mesmo. Que ele esteja sentado no trono da sua vida. Que você use a sua vida como uma mordomia ao Senhor, o mordomo. Você seja o mordomo de Deus. O dono é ele. Você só está servindo-o. Você só está aqui cuidando das coisas que pertencem ao Senhor. Os filhos não são seus, os filhos são do Senhor. As coisas que você tem em sua casa, em sua vida, não são suas, porque pertencem ao Senhor. A vida que você tem nem sua é, porque pertence ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor, então deixa Ele controlar a sua vida. Comece a perguntar: o Senhor quer que eu faça isso? Eu vou fazer. O Senhor quer que eu ajude lá? Eu vou ajudar. O Senhor quer que eu faça uma doação? Eu vou doar. O Senhor quer que eu invista nisso? Eu vou investir. Comece a perguntar para Deus para que ele seja o controlador. Comece a subjugar a sua vontade à vontade de Cristo. Comece a colocar o reino dele em primeiro lugar e depois as outras coisas que você tanto quer vão ser acrescentadas em sua vida. Adorar ao Senhor do profundo do coração, mais do que adorar em atos, adorar em coração, adorar em espírito e em verdade. É isso que Cristo quer, porque dá para enganar o pastor, dá para enganar todo mundo, mas não dá para enganar Deus. Tem que ser de coração, porque Deus vai saber se você está adorando de fato de coração. Deus vai saber se seus atos são atos para que os outros vejam ou são atos para que Deus veja. Deus vai saber disso. Não dá para enrolar a Ele.
Por isso, adorar o Senhor do profundo de nossa alma, do profundo de nosso coração. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade traz esse teor. E eu termino aqui dizendo a você que é preciso deixar o mundo saber que ele realmente é seu Salvador e é seu Rei. Enquanto os discípulos corriam, você não vai correr. Você vai ficar. E você vai deixar o mundo saber que você é um crente fiel. Você não vai se importar com o que os outros estão falando. Você vai se importar com o que Deus está falando de você. Aí vale a pena se importar. Não é o que falam, é quem fala. Podem falar o que for, mas se for Deus falando, opa, vamos ficar quieto agora, vamos ouvir. Não é o que falam, é quem fala. Sempre foi. Porque existe também verdade na boca do inimigo. Mas está na boca de quem? Do inimigo. Então não vou dar valor. Eu vou dar valor em quem fala. Se é Deus falando, então realmente é da parte do Senhor, eu vou dar valor. Por isso, no dia de hoje, que seja um dia de reflexão, que seja um dia de entrega, que seja um dia de busca. Hoje é feriado aqui no Brasil. Que tal hoje, antes de você fazer as coisas, que tal hoje você buscar o Senhor? Que tal hoje você entregar a sua vida a Deus? Eu proponho isso a você, que hoje seja um dia, um marco de fidelidade ao redor do dia de hoje em Cristo, porque Jesus está batendo na porta do seu coração para que você o adore em espírito e em verdade. Nós teremos uma oração hoje aqui. A irmã Nice estará orando. Hoje é aniversário, irmãos, do meu primogênito, do Pedro. E eu quero que vocês incluam nas vossas orações o Pedrinho, para que Deus o abençoe, para que Deus esteja com ele, para que faça o caminho do Pedro prosperar, para que o Pedro tenha sempre sabedoria. Nós estamos aqui em casa e o Pedro está sentindo algumas dores no dente, está nascendo os dentes e tudo, e estourando, e deu um problema numa parte, vai ter que arrancar ali um dente. Ele está muito apreensivo e eu estou te explicando para ele, e talvez o Pedro tenha que colocar um aparelho para poder corrigir, para ficar mais aberto ali. E ele está muito preocupado. E eu peço que vocês orem pelo Pedro, porque o dia de hoje é um dia especial para nossa família e para ele aqui, tá bom? Eu agradeço a vocês por estarem aqui no Gol Six. Para mim é um privilégio e um prazer poder servi-los aqui através da mensagem, mas que hoje seja um dia também de vitória sobre sua vida, porque Jesus Cristo morre hoje, mas sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitará e a cruz estará vazia. Hoje é um dia de reflexão, mas a cruz se configurou um dia de vitória para você e para mim. Vamos orar. Por favor, desculpa, pastor. O meu celular estava sem som, eu já estou tentando, já entrei tarde. Mas ore pela Helena Lima, ela está muito doente, muito doente. Ela tem tido aí, mas ela não consegue falar, ela é muito emotiva. Então ela está muito doente, precisa muito das orações dos irmãos. Por favor, orem por ela. Quem é a irmã? Helena Lima, ela está aí no grupo, ela é do nosso grupo. A Ela Helena tá Lima, aí. sim, é do nosso Helena grupo aqui. Lima, Ela está tá. doente. Sabe o que que ela Ela tem? tá Ela está com um problema ósseo muito Tá sério, bom. sente muita dor. Por Orar favor. pela irmã Helena Lima também. Obrigado, irmã Socorro. Deus a abençoe aí. Amém. Pode orar? Pode orar, irmã Nice. Então vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai eterno, grande é o teu nome, Deus soberano, Senhor. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Estamos muito gratos, Senhor, porque aqui está o teu pequeno povo, Senhor, para agradecer a ti, Senhor, pela cruz do Calvário, Senhor, porque nós agradecemos, Senhor, pela cruz que está vazia, Senhor, porque agora esperamos um Jesus ressuscito, ressuscito, perdão.
Então, Senhor, eu queremos te agradecer e te pedir, Senhor, por esses pedidos que estão sendo colocados, o Pedrinho, a Helena Lima, Senhor, também apresentando o meu filho Júnior, Senhor, que precisa de teus cuidados, de tua proteção, Pai. Mas aqui é uma oração coletiva, Senhor. Eu apresento essas pessoas e todos esses pedidos que estão no coração de cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui nesse momento para elevar todos esses nossos pedidos, nossos agradecimentos a Ti, Senhor. E certo, Senhor, de que os Teus ouvidos estão atentos, Senhor, para cada coração aqui que está desejoso, Senhor, de Tuas bênçãos. Pelas mães que clamam pelos seus filhos, Senhor. Pelas doenças, pelos enfermos, Senhor. Todos que Tu já conheces, que aqui já está apresentado nesse grupo, Pai. Pois nós te agradecemos, Senhor, e, e te agradecemos também pela oração, a, pelo, oh, meu Deus, perdão, gente, pela mensagem, Senhor, que realmente nós temos que entregar os nossos corações a Ti, Senhor. Te agradecendo, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha fazer um reavivamento na nossa vida. Que a cada dia nós possamos, Senhor, fazer uma entrega total a Ti, Senhor. Pois nós necessitamos disso. Mas nós sozinhos não podemos fazer isso. Precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor, na nossa vida. Pai, vem ter misericórdia de nós, Pai. Porque os momentos se aproximam, Senhor, e realmente, como a mensagem diz, que nós temos que tomar posição ao Teu lado. E devemos tomar desde já, Senhor, não nos últimos dias, Senhor, mas desde já que Tu seja o nosso Rei, que o Senhor seja o nosso Cristo, o nosso carpinteiro, o nosso Nazareno, que Tu seja, Senhor, o Rei dos Reis da nossa vida, Senhor. Te agradecemos, meu Pai querido, que esse dia possamos receber de Ti as bênçãos, Senhor, que os Teus celeiros estão cheios para ser derramados sobre nós, Senhor. E que Tua misericórdia venha sobre cada um de nós, cada um aqui presente, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Nos ensina a orar, nos ensina, Senhor, a estar mais próximo de Ti. Nos ensina, Senhor, que a gente tenha mais sede e fome de Tua palavra, Senhor. E que possamos, Senhor, amanhecer o dia já com o desejo de estar perto de Ti, passar o dia contigo e à noite, Senhor, se deliciar nos Teus braços, Senhor. Que o Senhor seja o, o nosso amparo. Que o Senhor seja as asas que cubra sobre nós, Senhor, e que nós possamos estar debaixo da sombra do Onipotente. Cada um de nossos familiares aqui, Senhor. Quando nós oramos, Senhor, nós apresentamos todos os nossos descendentes, Senhor. Nossos filhos, nossos parentes, nossos inimigos, nossos amigos, Senhor. Que Tu sejas, Senhor, conosco, Pai. Sei, Senhor, que muito difícil, Senhor, nós estamos passando momentos difíceis na nossa vida, mas não importa, nós temos um Deus, nós temos um Jesus que ressuscitou. Como a mensagem falou, a cruz está vazia. Jesus é ressuscitado, é isso que nós acreditamos, Senhor, que em breve o Senhor está vindo como Rei dos Reis. Colocamos, Senhor, em Tuas mãos o nosso coração, o nosso desejo, Senhor, vem estar conosco, meu Pai. Te pedimos, Pai, um abraço para cada um de nós, Pai. E muito obrigada por esse momento que estamos aqui contigo, Senhor, reunido no laço do Teu amor, Senhor, cada manhã. E colocamos, Senhor, o pastor Anderson em Tuas mãos, que ele disponível, Senhor, a cada manhã para trazer mensagem, e eu também outras pessoas, que Ele está aí no comando, Senhor, desse grupo, que só nos vem nos trazer, fortalecer a nossa fé em Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, por cada irmão que está aqui presente, toma em Tuas mãos, nós te agradecemos, meu Pai querido, em nome e pelo amor do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
Aí, em tua presença, Senhor, pedimos que teu Espírito Santo permaneça sobre nós. Abençoe, Senhor, a irmã Ana Rodrigues, que orou no começo. Vá ao encontro dela, Senhor, e que hoje seja um dia, Senhor, que a tua presença permaneça com tua serva. Também, Amém. Senhor, louvamos a ti pela vida da irmã Nice. O Senhor nos sonda, nos conhece, sabe bem o que vai na nossa alma, no nosso coração e as lutas que tua serva enfrenta. Ajude-a também, Senhor, em suas dificuldades. Que tua presença e o teu espírito sejam derramados sobre seu lar. Que o Senhor vá ao encontro também das pessoas a quem a irmã Nice ama, para que essas pessoas também recebam a porção da tua graça para o dia de hoje. Nós, Senhor, os que ficamos aqui, a tua congregação, clamamos a tua presença, Senhor. Queremos fazê-lo e adorar em espírito e em verdade, Senhor. Queremos que o Senhor seja o primeiro em nossa vida. Ajude o Senhor, que os nossos atos, que as nossas coisas declarem também que o Senhor é primeiro em nossa vida. Abençoe, Senhor, ao Pedro, meu primogênito, que teu Espírito Santo esteja com ele no dia de hoje, que é aniversário dele. Que tua graça, Senhor, esteja a guiá-lo sempre e que ele seja um pregador do teu evangelho. Estamos preparando eles, Senhor, nossos filhos, para serem teus, Senhor, para serem usados na tua obra como missionários. E por isso, Senhor Jesus, colocamos a vida deles diante do teu altar, para que o Senhor nos dê sabedoria para guiá-los, entendimento, clareza, condições, Senhor, para fazer desses meninos pessoas que sirvam a tua obra e sirvam o teu reino. Por isso oramos, dedicando a vida dele ao teu sagrado serviço e oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, amigos, Obrigada, pastor. amém, irmã. Amém. Deus Pastor abençoe. Anderson, doutor Anderson, Oi, meu santa. eu quero agora que eu consegui abrir meu microfone. Ok. O Hélito teve um AVC hemorrágico ontem, por volta de 8 horas da noite. Tá gravando. Passou por